Meus queridos, eu quero cumprimentá-los a todos com um grande abraço e a paz de Cristo Jesus, na certeza de que no nome dele, no sangue dele, os nossos pecados são perdoados. Glória a Deus. A irmã Helenista está aqui agradecendo, só tenho a agradecer pelas suas ministrações. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Fico muito feliz de saber que tem sido bênção para a senhora. Olha só, gente, vamos entender. Eu vim ministrando uma série de ministrações aqui sobre Apocalipse. Todos estão lá no YouTube, todos estão lá. E agora eu estou ministrando aqui uma série de ministrações sobre Mateus 24. Vejam que nós já fizemos 2 vídeos sobre Mateus 24. Veja, são praticamente 2 horas só sobre Mateus 24, trazendo um ensinamento fantástico em cima de Mateus 24, trazendo lições aqui preciosas em cima de Mateus 24. Então acredito que muito edificante. Agora, tem um ponto que eu vou tocar aqui em Mateus 24 que é muito importante. Vejam, dando sequência onde nós paramos ontem, eu queria ler com vocês um texto aqui muito interessante que está no versículo 32. O verso 32 vai acontecer logo imediatamente Jesus ensinar sobre a grande tribulação e a volta dele. Ele vai falar sobre a volta dele e vai trazer uma mensagem sobre a volta dele eminente, que voltará para implantar o reino dele, o reino dos céus na terra. E aí, ele, quando acaba de falar sobre isso, eu vou ler até o versículo anterior só para vocês terem uma ideia. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Ele diz no verso 29: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho de Deus, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Que a gente acaba pegando aí Apocalipse 19, com essa passagem, e também Apocalipse 1, verso de número 7. Quando a Bíblia diz que é esse que vem com as nuvens e todo olho verá. Aí no verso 31 ele diz o seguinte: E ele enviará os seus anjos, com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 cantos, dos 4 ventos, e uma outra extremidade dos céus. Aí ele entra com o verso 32 e diz o seguinte: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei, ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha que interessante. Ele vai trazer aqui uma parábola da figueira. E ele diz o seguinte, olha: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, saber que está próximo o verão. Jesus pega... Vocês sabem que a nação de Israel sempre foi uma nação extremamente voltada para a agricultura. Só para vocês entenderem isso, eu vou trazer um ponto importante sobre isso, e acho que é até interessante vocês saberem. No tempo bíblico, veja que naquela época Israel já era muito dedicado à agricultura. Tanto isso é verdade, que era comum marcar acontecimentos, marcar datas com a colheita. Por exemplo, você vai fazer o quê? Vou dar um exemplo hipoteticamente. Eu vou viajar no mês da colheita do trigo. Meu filho vai nascer no período da colheita da cevada. Então, as colheitas eram muito importantes em Israel. Então, a questão da agricultura sempre foi muito importante. Veja que até hoje Israel é um dos países de ponta em relação à agricultura. Embora Israel seja um país pequeno, um pouquinho menor que Sergipe, não sei se vocês sabem, Israel exporta laranja, exporta sementes de flores para vários locais da Europa. Olha que coisa tremenda. Um país que tem mais de 50% de deserto. Inclusive tem um outro detalhe interessante sobre o deserto. Israel é o único país do mundo que todos os anos o deserto diminui em vez de aumentar. É o único local do planeta que tem deserto, que todo ano o deserto é um pouquinho menor.
devido ao investimento que Israel hoje tem em tecnologia de tratamento e de plantação, etc., no deserto. E é interessante que quando a gente olha para tudo isso, quando a gente passa com os grupos, andando pelas estradas, passando pelo Negev, passando pela região do Arafá, quando a gente passa, aí você começa a ver as colheitas. É interessante que você vai ver o sistema de gotejamento, em vez de irrigar, só pinga, e isso economiza milhões de litros de água na colheita e ao mesmo tempo ela é melhor. E você vai ver, por exemplo, tâmaras, aí você vê eles colocam um plástico azul protegendo. Eu estava conversando com uma pessoa de lá e estava explicando pra gente que aquele plástico era para repelir raios ultravioleta, facilita melhor a plantação e também mantém a temperatura ali da plantação. E tem outra coisa, também a cor é uma cor que repele as aves de rapina que vêm para poder comer o fruto, comer a semente. Então eles colocam esse plástico com essa cor azul porque é uma cor que repele as aves que não gostam dessa cor. Olha que interessante. Agora, voltando ao ponto aqui, olha só. Eu acredito, e muitos também acreditam, que quando Jesus fala da figueira florescendo aqui, é uma alusão também, além de ser uma alusão aos sinais que aparecem, ou seja, da mesma forma que as folhas aparecem e você já percebe que está chegando o verão, eu acredito à luz das profecias aqui que é também a figueira também é um símbolo aqui de Israel. A figueira floresceu. Olha que coisa tremenda. Israel viveu a diáspora. Foi espalhado pelas nações. O que vai acontecer? Lembra? Eu falei com vocês aqui no vídeo anterior. Com a destruição em 70 depois de Cristo, milhares de judeus foram mortos, outros foram levados cativos para a Itália. E até curioso, porque olha que ironia do destino, que ironia triste. Você chega lá, você vê o arco de Tito com símbolos judaicos, como o candelabro, o menorá, comemorando a chegada de Tito com seu exército e com os vencidos. Aí você vê muito de ouro, prata, coisas preciosas de Jerusalém foram levados para lá e ajudaram. Olha só, muitos judeus morreram trabalhando como escravos, ajudando em obras, dentre elas o Coliseu, e parte do financiamento também veio dos saques de Jerusalém. Então, curiosamente, ironia maldosa, temos, quando olhamos para o Coliseu, tanto o suor como o sangue também de judeus ali. São as infortúnias, tristes histórias do povo judeu e ao mesmo tempo as consequências terríveis de guerras. Agora, quando a gente olha para essa passagem, eu acredito que a figueira é também um símbolo de Israel. Quando é que essa profecia da figueira brotando, surgindo suas folhas, quando é que a figueira vai florescer novamente? 1948. Eu vou explicar um pouquinho isso para vocês, vamos entender isso aqui. Olha como é que as profecias são incríveis. Israel viveu esse tempo todo sem poder político, sem ter sua terra de novo. Vejam que no 2º século depois de Cristo, a região da Palestina recebeu um novo nome, foi chamado de Palestina, que significa filisteus. Foi dado pelo imperador Adriano para humilhar os judeus, depois que expulsa os judeus de Jerusalém e os proíbe de entrar ali. Inclusive é interessante que você, quando chega no portão de Damasco, por exemplo, você vê ao lado do portão atual, num nível mais baixo, mais ou menos uns 3 metros, eles acharam o portão de Damasco original do templo de Adriano, do templo do 2º século depois da construção. Está lá o portão, você vê que o nível é mais baixo e você vê o portão da época de Adriano, fica ao lado. Fica mais ou menos uns 3 metros para baixo do nível do portão de agora. Agora vejam, o caminho para essa profecia se cumprir é um caminho tremendo. Se a gente pegar a história de Israel mais recente, antes disso tudo acontecer, por exemplo, de 1880 até 1914, quando vai eclodir aí a Primeira Grande Guerra Mundial,
já tinham morrido na Europa milhares de judeus, milhares assassinados. Se tem um problema no país, a culpa é de judeu. Se tem uma guerra, a culpa é de judeu. Se tem uma peste, a culpa é de judeu. Se tem uma pandemia, a culpa é de judeu. Tudo a culpa é de judeu. Então mais de 80 mil judeus foram mortos nesse período na Europa. Só na Europa nesse período, onde concentrava a maioria dos judeus. Então o que vai acontecer? No final do século XIX, na última década do século XIX, eles vão fazer o primeiro concílio. O primeiro congresso, chamado de Congresso Sionista, Amigos de Sião, liderado por Theodor Herzl, um judeu austríaco. E eles determinaram o prazo de 50 anos, que em 50 anos Israel voltaria a ser nação. Ou seja, Israel voltaria a estar na sua terra com seu povo. 50 anos. O que vai acontecer nesse período? Eles abrem uma conta, judeus do mundo inteiro começam a mandar ofertas, dízimo, contribuições, e eles começam a comprar terras na região onde naquele tempo era a Palestina. Começam a comprar terra, por exemplo, qualquer terra, isso aqui não vale nada, a gente compra. Você é uma família de judeus, quer ir para lá, a gente dá a terra para vocês e começa a vida de vocês lá. E nisso, milhares de famílias nas décadas seguintes vão se mudando e indo morar na região de Israel, na atual Israel, na região naquela época da Palestina. E nisso vai aumentando muito o número de judeus na região e diminuindo muito o número de árabes na região. E o que vai acontecer? O tempo vai passando, vão surgir conflitos. Eu estou resumindo ao máximo aqui, não dá para poder falar, não é o nosso assunto aqui agora. O que vai acontecendo? Vai eclodir a Segunda Guerra Mundial. E com a Segunda Guerra Mundial vai vir a perseguição maciça, severa. Os assassinatos se multiplicam contra judeus na Europa. Então muitos judeus começam a sair da Europa, muitos vão para os Estados Unidos. Mas depois de um tempo são proibidos de entrar nos Estados Unidos, judeus. Muitos não conseguem entrar. E então começam a ir em massa também, muitos para a região da Palestina. Nesse tempo, a interventora na região era a Inglaterra. Eles chamavam de Grã-Bretanha. Era a interventora na região toda. E o que vai acontecer? Em pouco tempo vão começar a proibir a entrada de judeus ali também. Já não pode mais entrar judeus. Nós temos vídeos, você vê na história, ao longo da história, vídeos, filmagens de navios como o Êxodos, que vão da Europa para lá e pessoas em condições subhumanas e chegam e não conseguem entrar e são obrigadas a voltar. Navios que naufragaram na tentativa de chegar na região da Palestina. E acontece o pior. O que vai acontecer? A ilha de Chipre, que fica perto dali, a ilha de Chipre, lembrem, é a terra natal de Barnabé. A ilha de Chipre fica pertinho da costa, perto do Líbano, perto de Israel. O que vai acontecer? A ilha de Chipre vai virar um verdadeiro campo de concentração. Cerca de 100 mil pessoas em condições subhumanas, condições miseráveis, vão se aglomerar da ilha de Chipre porque não podem entrar na região de Israel e não querem voltar. Tem medo de voltar, não querem voltar para a Europa. Então, a recém-criada ONU, em 1947, a recém-criada ONU vai ter que tomar uma decisão. Fizeram uma reunião, e aí é a reunião onde vai aparecer Oswaldo Aranha. Todo mundo conhece Oswaldo Aranha, dessa história da criação do Estado de Israel. E eles decidem, numa reunião, que vai ser, e começam a fazer a votação para ver se aceitava ou não a criação dos dois estados, o Estado palestino e o Estado judeu, o Estado israelense. E o que vai acontecer? Inclusive, muita gente acaba caindo num erro, que é o qual? É um mito de acreditar que houve um voto de Minerva de Oswaldo Aranha, e através desse voto de Minerva de Oswaldo Aranha, aconteceu a criação do Estado de Israel. Isso não é verdade, não houve voto de Minerva, isso é um mito. Na verdade, Oswaldo Aranha trabalhou nos bastidores, presidiu a sessão, e o que vai acontecer? Foram 33 votos a favor da criação do Estado de Israel. 13 contrários, 3 nações se abstiveram e foi decidido criar o Estado judeu em novembro de 47. Então, foi isso que aconteceu naquele momento. Então vejam, vai florescer a figueira que aparece aqui. Alguns meses depois, já em 1948, no último dia de intervenção da Grã-Bretanha na região da Palestina,
A área já estava um verdadeiro, sabe, pavio de pólvora. O que vai acontecer? Ben-Gurion, que depois se tornaria o primeiro-ministro de Israel, vai declarar a independência do Estado judeu. No último dia, no dia seguinte, a Grã-Bretanha vai embora. Então vai eclodir uma guerra, um conflito. Lembrem, Israel nesse tempo não era nem de perto a aeronáutica que tem hoje, o exército que tem hoje, o poder bélico e a capacidade de defesa que tem agora. Eles tinham recebido algum treinamento militar da Inglaterra, armamentos poucos, e tiveram que lutar pela vida. A recém-criada ONU vai fechar os olhos e cruzar os braços, e eles tiveram que se virar para não entrar em guerra. O que vai acontecer? Muita gente vai morrer, guerra para sobreviver, lutando com o Egito, lutando com a Síria, e a Jordânia não entra na guerra. A Jordânia faz um acordo com Israel, não entra na guerra, e toda a região que a gente depois ficou conhecendo como Cisjordânia, que vai chegar até Jerusalém, na parte oriental de Jerusalém, onde está o Muro das Lamentações, ficou no poder da Jordânia. Isso vai durar 19 anos. Por 19 anos eles não puderam chegar ali. Isso vai durar até a Guerra dos 6 Dias, em 67, quando novamente Israel vai poder pisar ali. E eles vão tomar, e vão vencer e tomar aquele território também da Jerusalém Oriental, da parte velha de Jerusalém. Mas aqui em 48, a guerra vai eclodir, eles vão lutar, e por um milagre de Deus, eles não morrem, não são dizimados e continuam de pé. E o que vai acontecer? Dessa situação, eles vão usar a frase que até hoje é conhecida. Israel só tem duas opções: ou vence ou morre. São as únicas opções que eles têm. Eles vencem ou morrem. São só essas duas opções. Agora, pasmem, diante dos nossos olhos, com esses acontecimentos, cumpre a profecia aqui do versículo 32. A figueira floresceu. Ele disse: quando vê a figueira florescer e as folhas aparecerem, os sinais virem, saibam que está próximo o verão. Está próximo de acontecer todas estas coisas. Grande tribulação, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, grande tribulação e finalmente a volta dele para vencer o anticristo e reinar no milênio. Agora vejam. Isso foi em 47, 48. Olha onde nós estamos agora. Nós estamos agora em 2020, mais de 70 anos depois. Queridos, o tempo de uma geração na Bíblia geralmente é um tempo de um século. É um tempo de um século. Vejam, o que está faltando agora para o arrebatamento da igreja? A figueira já floresceu, Israel já voltou a ser repatriado, já voltou a ser a sua terra. Israel hoje é uma nação solidamente edificada e mais, todos os vizinhos de Israel empobreceram, todos os vizinhos de Israel quebraram. Enquanto isso, Israel cresceu. Aconteceu com Israel a mesma coisa que a Bíblia vai falar sobre a casa de Davi e a casa de Saul. A Bíblia diz que a casa de Saul enfraqueceu e a casa de Davi se fortaleceu. É a mesma coisa que aconteceu com Israel e com seus vizinhos. O Egito quebrou, a Jordânia quebrou, a Síria quebrou, o Líbano quebrou. Irmão, só para você ter uma ideia, os vizinhos de Israel hoje, nenhuma nação dessa tem condição de enfrentar Israel numa luta, numa guerra. Nem a Jordânia, nem o Egito. São países pobres que estão vindo de momentos muito difíceis econômicos e que dependem hoje muito do turismo que tem em parceria com Israel para continuar sobrevivendo. A Síria está lutando há anos com guerra interna. Não tem condição hoje de um conflito nem de um dia com Israel. O Líbano veio de guerras outrora, de batalhas intermináveis, de guerras de grupos terroristas. Não tem condição de enfrentar Israel num conflito hoje armado, numa guerra, mano a mano. Todos os vizinhos de Israel quebraram e Israel se fortaleceu. Ou seja, a figueira floresceu, as folhas já apareceram e o verão está chegando. Ou seja, o arrebatamento da igreja está chegando a qualquer momento, e a qualquer momento vem a grande tribulação e a volta de Cristo. Ou seja, igreja, Israel é o relógio das profecias. Israel, vou repetir,
é o relógio das profecias. Quando você olhar de novo para Mateus 24, verso 32, e a gente lendo aqui como nós lemos, do verso 32 até o versículo 44, que vai acompanhar essa revelação da figueira que floresce, queridos, o que nós chamamos de tempo é um luxo que nós não temos, que nós não dispomos. Qual é a palavra sobre tempo que a gente deve entender para a igreja? Jesus disse o quê? Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Os campos estão brancos para a ceifa, mas os ceifeiros são poucos. Tem duas colocações nisso que a gente precisa fazer aqui agora. Primeiro, quando Jesus vai falar de seara, a palavra no original, ele está dizendo assim, os campos estão brancos para a ceifa. Quando ele fala ali da seara está pronta, a palavra no original é seara madura, ou seja, já chegou a colheita, ou colhe ou vai perder. Uma vez eu viajei para o Paraná e também tive no Paraguai nessa ocasião, ali próximo à Foz do Iguaçu, e eu fui num culto pregar e nós voltamos muito tarde, era mais de meia-noite. Tinham caminhões, tratores, trabalhando 2 da manhã durante a noite, tudo escuro, na colheita da soja. E eu perguntei a um irmão que era fazendeiro, falei, irmão, por que tão tarde da noite, por que não deixa para amanhã? Ele disse, porque a colheita já está pronta e não dá para esperar, está madura. Ou a gente colhe agora, ou quando a gente for colher depois, vai estar fora da validade, fora do prazo, vai perder peso, perder qualidade e nós vamos perder dinheiro. Será tarde demais. Então vejam, Jesus vai dizer, a seara já está madura. Ou seja, é agora ou nunca. E olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. A palavra ceifeiro no original sabe o que significa? Isso é incrível. Quiser anotar, anote isso. A palavra ceifeiro significa artesão perito. Sabe o que Jesus falou? Pede para o Pai mandar os melhores. Não pede para Deus mandar amadores. Não pede para Deus mandar despreparados. Ele disse, ele está dizendo, a colheita que está aí precisa de gente preparada, porque tem que ser rápido, tem que ser profissional, tem que fazer o melhor. Então não pode ser qualquer um. Queridos, Deus conta comigo e com você. Deus conta conosco. Talvez agora o que você está chamando de deserto, Deus está chamando de escola. Talvez agora o que você está chamando de aperto, Deus está chamando de preparo. Talvez agora o que você está chamando de funil, Deus está chamando de escola do deserto. Eu tenho certeza que Deus está forjando, preparando, lapidando a sua vida para um tempo agora, urgente, de grandes obras, de grandes feitos, de grandes colheitas para Deus, de salvação de almas, de edificação de vidas. Pessoas que estão me vendo agora que tem um chamado tremendo na sua vida. Pessoas que estão me vendo agora que tem um chamado lindo de Deus e que precisam despertar agora. Agora, não é amanhã, é agora, porque não haverá mais tempo. Guardem bem as minhas palavras. Não haverá mais tempo. Não dá para errar. Daqui para frente, irmão, não dá para errar. Tem que ser objetivo. Não dá para errar. Deixa eu ver aqui, a irmã colocou aqui, pastor. Ainda vamos sofrer com os princípios das dores antes do arrebatamento. Na verdade, nós já estamos no princípio das dores. Na verdade, já estamos sofrendo, já estamos passando por tudo. Está tudo aqui acontecendo. Pestes, terremoto, guerras. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial já aconteceram. Tudo já está cumprindo, irmão. Já passamos por tudo. Só falta agora a igreja completar o ID e o arrebatamento da igreja em seguida. Os campos estão brancos para a ceifa. Deus está rogando para que ceifeiros, para que obreiros, para que pessoas preparadas se levantem, porque agora. E esse preparo não pode ser encarado apenas do ponto de vista intelectual. Pessoas preparadas academicamente são importantes, mas a maior parte desse preparo, vou repetir, a maior parte desse preparo vai além do acadêmico, vai além do comum, vai além do intelectual, depende de uma vida cheia do poder do Espírito Santo, de uma vida cheia da unção de Deus, de uma vida cheia da autoridade do Espírito, de uma vida revestida de unção, ou de uma vida afinada com o dono da obra, de uma vida em aliança perfeita com o Espírito Santo. Aí onde você está agora,
Sinta a presença dele aí. Sinta o toque dele aí agora onde você está. Você não é qualquer pessoa. Ele não esqueceu você. Você não é um zero à esquerda. Você é um vaso que Deus decidiu encher e usar. Você é um vaso escolhido para coisas grandes nessa última hora da igreja. Por isso quero dizer para você, essa noite eu fico aqui até o verso 44 só. Amanhã, aliás, amanhã não vou poder, amanhã eu vou estar pregando. Mas domingo eu vou voltar aqui. Domingo eu vou começar essa live domingo. Amanhã eu não vou ministrar. Amanhã eu vou estar fora. Eu vou estar pregando amanhã à noite e não vai dar tempo. Mas no domingo eu vou começar 10 horas da noite. 10 horas da noite em ponto eu vou começar aqui domingo a ministrar. Guardem essa informação. Domingo, espalha para o povo. 10 horas da noite vai começar a nossa live aqui e eu vou completar o capítulo 24. Eu paro aqui agora no 44, no verso 44. Mas eu quero que você guarde isso. A figueira já floresceu. As flores, as folhas já apareceram. O verão está chegando. Israel já está aí. Já são quase 70 anos, pouco mais de 70 anos. Tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo. São 72 anos que Israel voltou. A figueira floresceu. É o tempo, vejam, é o tempo do arrebatamento. A igreja é o elemento que impede a manifestação do anticristo. É por isso que quando vocês ouvem, e vejam, aqui mesmo nós lemos, se alguém disser para você, eu sou o Cristo, se alguém disser, olha, está ali, não acreditem. Da mesma forma, não se iludam. O anticristo é o Macron, o anticristo é fulano. Não se iludam com essas coisas. A igreja é o elemento que impede a manifestação do anticristo. É como se Deus dissesse, respeita Satanás, respeita falso profeta, respeita anticristo, respeita dragão. A noiva do cordeiro ainda está aqui. E enquanto ela estiver aqui, ele não vai se manifestar. Então, eu termino lembrando a você, o tempo é um luxo que nós não temos. Seja cheio, seja usado, seja ousado agora. O amanhã não pertence a nós. Será tarde demais o despertamento depois. O tempo é agora. Acorda! Acorda! O noivo aí vem. Deus abençoe vocês. Até domingo, 10 da noite. Deixa seu like, depois curte lá no YouTube, esse vídeo vai estar lá. Espalha isso, manda para as pessoas. Espero ter sido bênção para você essa noite. Deus abençoe você e a sua casa.